Meninas, é o seguinte, tudo nesse mundo se adapta às situações atuais, né? Desde que o mundo é mundo, isso acontece, né? Há evoluções. E a gente pode tratar aqui dessa forma da venda de semijoias, né? Desse jeito antigo que a gente vai falar. Quando é que começou, de fato, essa questão de vendas, né? Da necessidade das vendas. Historicamente, lá com a Revolução Industrial, né? Alguém lembra disso lá da escola? Historicamente vem de lá. E de lá para cá, claro, com a evolução de todas as coisas que a gente conhece, né? Das coisas que a gente conhece pela história, das coisas que a gente vive hoje em dia, a nossa realidade hoje é com o nosso pensamento no celular. E isso fez com que, da maneira como a gente vendia, por exemplo, há 20 anos, que foi quando eu comecei, é diferente de hoje. Hoje a gente tem o celular como ferramenta. Então, ao longo da história, tem toda uma mudança que foi acontecendo em função das coisas novas que surgiram, das novas tecnologias que surgiram, e aí eu não estou falando só de celular, de muitas outras coisas, até chegar ao ponto de hoje, que a gente, com um celular na mão é como se fosse um computador, né? Que a gente consegue fazer tudo por ali, por aqui, né? Inclusive essa live que a gente está vendo agora, e a gente consegue trazer essas facilidades para dentro do nosso negócio de semijoias, tá? Eu vou só dar uma fechadinha nos comentários agora e depois a gente abre para conversar depois que eu der o conteúdo, tá bom? Então, eu vou dar alguns exemplos assim, eu só quero que a cabeça de vocês vá por esse caminho, tá? Para vocês entenderem como é que a coisa mudou, né? De anos para cá, e assim, deixa eu falar aqui em torno de 40 anos, não sei se exatamente 35, 40 anos, quando a gente ouvia música pelo CD. Vocês lembram quando chegou o CD? Era uma novidade, era uma coisa muito diferente do disco de vinil que a gente ouvia. Quer dizer, o aparelho para tocar o CD era diferente, né? Quando toca fita, que a gente passava a caneta Bic lá para rebobinar a fita, né? Aquela coisa toda, o videocassete. Então, as indústrias tiveram também que se adaptar a esses novos tempos e, em consequência disso, as pessoas que vendiam discos tiveram que se adaptar para o tempo do CD. Logo depois, muito rápido, né, apareceram aqueles Discman e depois aquele aparelhinho de MP3. Então, olha só, a gente saiu, eu lembro que a minha avó tinha aquele negócio de vitrola em casa, que era um móvel, parecendo uma cômoda, um negócio enorme, e era ali que tocava o disco. Então, depois apareceu o CD, depois apareceu o Discman, que você conseguia ouvir a música num negócio pequenininho, depois o MP3, e hoje você não precisa mais de dispositivo para ouvir música. Você ouve a música que você quer pelo seu celular, né, através dos serviços de streaming, como o Spotify, por exemplo, o Apple Music e tantos outros que tem por aí. Então, percebe como as coisas mudaram. Imagina hoje, hoje não precisa uma pessoa mais vender o seu disco. A pessoa lança um álbum e vai direto para o Spotify, vai para esses outros serviços de streaming. Então, a coisa mudou de figura. Por que que você, vendedora de semijoia, tem que vender da mesma forma lá de trás? Antigamente, eu tive uma loja de cosméticos há 30 anos, tá? 30 anos, o tempo passa muito rápido, né? E eu me lembro que eu comprava aquelas etiquetinhas, pasme, eu ainda vi isso outro dia no Mercado Livre, aquelas etiquetinhas não era acrílico, acetato, umas etiquetinhas de acetato que você pegava um marcador permanente, ou de álcool, não sei, e colocava o preço ali à mão. Olha só. Então, a gente escrevia o preço à mão e colocava lá nas prateleiras dos cosméticos. Por quê? A pessoa via o produto e via o preço. Não era assim que funcionava antigamente? Você ia em qualquer lugar, ia numa feira, sempre tinha um preço embaixo. Hoje em dia, se você fizer isso, você está dando um tiro no pé. Então, olha como as coisas mudaram. Isso era o jeito antigo de vender. O jeito hoje é outro. A semijoia, ela não é um legume, que você chega lá no supermercado, tá lá, o legume está com a plaquinha de preço. Por quê? O legume você tem que comprar. Você tem que comprar, né? Você faz comida, você tem que comprar. Semijoia você não tem que comprar. Você compra se você desejar, se você se empolgar. Então, a coisa mudou. A coisa agora é diferente. A gente não vende mais baseado no preço. A gente não pode mais
vender achando que o cliente é bobo. O cliente não é bobo. A cliente, né? Ela não é boba. Ela tem o celular na mão o tempo inteiro. E ela compra aquilo que desperta alguma emoção para ela. A cliente, e não estou falando só de semijoia, a cliente que compra por preço, ela vai comprar quando tem uma oferta de preço atrativa. Ela compra por aí. Quem vem pelo preço, vai pelo preço também. Ela quer o preço. E para a gente ganhar dinheiro com a semijoia, a gente tem que fugir disso. A gente tem que vender por outro caminho que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, não adianta querer fazer igualzinho se fazia antigamente, especialmente, né, as minhas colegas vendedoras que estão aqui há 15, 20 anos, como eu, não adianta, os tempos mudaram. Eu já vi várias pessoas que falaram assim, mas hoje não se vende mais como era antigamente. Antigamente era fácil vender. Não, gente, nunca foi fácil vender. É porque a estratégia que se usava naquela época, ela condizia com a mentalidade das pessoas naquela época. Então, se hoje a gente não muda o jeito de vender, a gente não consegue vender. Simplesmente não vende. Você só vai vender se continuar usando o jeito antigo, se a pessoa quiser muito comprar. Se ela estiver muito interessada em comprar. Aí sim você vai conseguir vender. Fora isso, você não vai atrair clientes novos, você não vai atrair clientes potenciais que podem comprar muito mais do que aquilo que você imagina que seja um normal de venda. Ah, cliente está acostumado a comprar aqui R$200. Se você continuar com esse jeito antigo de vender, ela só vai comprar 200 mesmo. Você nunca vai fazer essa mesma cliente gastar 500, 600, 800 reais. Se você não mudar a sua mentalidade como vendedora e se atualizar para os novos tempos, tá? Hoje também eu estava assistindo passando lá no Instagram e vi um post de termos que se usavam antigamente e termos que se usam hoje. Eu não vou lembrar exatamente, porque quando a gente está rolando o feed, você não está prestando, né? Você não está colocando toda a sua atenção ali. Aquilo ali é um tempo que a gente desperdiça. Mas tipo assim, deixa eu ver se eu vou me lembrar de algum aqui. Tinha uns 15 termos ali. Sei lá, alguma coisa que a gente falava antigamente, que está ultrapassado. Eu não vou me lembrar. Tinham várias expressões que traduziam exatamente isso que eu estou querendo falar para vocês. Não vou lembrar. Eu tenho que achar isso, buscar isso de alguma forma para botar, porque é muito interessante. Termos que a gente usava antigamente, hoje em dia não se usa mais. Estou lembrando de nenhum. Tipo cafona. Antigamente se falava cafona, hoje em dia não se fala mais cafona. Alguma coisa assim, sabe? Palavras que você usava antes, que hoje em dia você não usa mais, mas querem dizer a mesma coisa de antes. Ultrapassado, cafona, brega, tipo isso. Um era cafona e hoje em dia fala brega. Coisas desse tipo. Então você vê que até a maneira como a gente fala muda ao longo do tempo, né? Hoje tem essa sensação toda de falar de coaching. Antigamente era o quê? Quando a gente falava, coaching, era o quê? Era autoajuda. Antigamente se falava autoajuda. Então, os termos, eles mudam com o tempo. E é óbvio, a gente vai se desenvolvendo mais com isso. Isso é maravilhoso, né? Hoje a gente tem o neuromarketing, que ajuda o tempo inteiro, né? Para quem não sabe, eu faço neuromarketing. Então, esse tema de hoje tem tudo a ver com a forma nova de pensar e que é muito baseada no que o neuromarketing traz, né? A gente usar os gatilhos cerebrais que a gente consegue adquirir, que despertam na gente, né, alguns gatilhos, e aproveitar isso para vender. Então, junta isso tudo, né? Que tipo de gatilho? Urgência, escassez, contar história, isso tudo são gatilhos mentais que a gente usa e que ajudam a gente a vender mais. Então, as coisas mudaram. Ninguém vem comprar só pelo preço. A pessoa, óbvio, não vai comprar aquilo que ela não pode. Mas se você souber conduzir esse atendimento, você consegue vender muito mais, tá? Então, vamos tentar falar aqui o jeito antigo de vender e vamos ver como é o novo jeito de vender semijoias e para vender outras coisas também, mas a minha especialidade é semijoias. Vamos aqui, então, basear esse jeito novo de venda para semijoias, tá? Então, o que acontece? Você, se está vendendo do jeito antigo, você acaba se esforçando muito, mostrando a peça, postando, mas aí a venda não acontece como ela deveria, porque você está ainda vivendo de passado. Quem vive de passado é museu, né, gente? A gente tem que se adaptar. O problema não é a semijoia que você vende, o problema é como o cérebro da sua cliente capta esse jeito que você está falando.
Ela já não quer, ela não capta mais. Não capta mais como captava daquela forma. Agora é diferente. Agora é completamente diferente. Até porque as pessoas que estão atualizadas e alinhadas com esse novo meio de vender estão aí, ó, o tempo inteiro no celular da cliente. Tá na mão dela ali o tempo inteiro. Então ela acaba se conectando com esse jeito novo de vender, e quando você vem com o jeito antigo, ela não quer comprar de você, porque você não tá dando aquele foguinho nela de vontade de comprar, você não tá despertando, sabe? Não tá botando uma chama nela ali para ela ter vontade de comprar. Então você tá usando ali o jeito antigo. Então o jeito antigo é como? É a gente tentar vender pelo preço, é a gente falar só de parte técnica da semijoia, o tempo inteiro. Ah, mas a minha semijoia é boa. Minha semijoia não preteia, não. A minha semijoia não vai te dar coceira, não. A minha semijoia, ela tem tantos milésimos de ouro, porque ela tem... Gente, quem é hoje que vai vender uma semijoia falando para sua cliente que a semijoia tem tantos milésimos de ouro? Alguém aí já falou? Me responde depois no final. Minha semijoia tem 10 milésimos de banho de ouro. Tua cliente não sabe o que é 10 milésimos de banho de ouro. Você não tem que ser técnica com a sua cliente. Ela não está comprando um ar-condicionado que economiza energia para a casa dela. Ela está comprando uma semijoia para ficar bonita. Ela não quer saber, ela não interessa para ela o que são milésimos de ouro. Interessa para você, que é vendedora, que precisa entender da parte técnica da semijoia, porque você é profissional de semijoia. Tua cliente não, a tua cliente quer ficar bonita com a semijoia. Ponto. Então você tem que dar teus pulos aí para saber da parte técnica da semijoia, adaptar essa parte técnica para a realidade da sua cliente e fazer com que ela se sinta mais bonita com essa semijoia. Ponto. Não tem que fazer diferente disso, tá? Dizer que a tua semijoia tem mais milésimos não é argumento para você vender. Não pode ser argumento para você vender, tá bom? Você já pensou, e daí vocês já devem ter passado por isso, vocês vão numa consulta médica e o médico fala no linguajar técnico com você, você não entende nada, você sai de lá sem entender nada, você não é médico. Se você for médico, você ainda tem ideia do que é que ele está falando, né? Embora tenha especialidades diferentes. Mas se você não é médico, não adianta. Você chega lá no médico e fala, o teu lipidograma, não sei o que, não sei o que. Ai, doutor, lipidograma, não sei o que é isso. Você tem que falar teu exame de colesterol, né? O teu colesterol, né? A tua hemoglobina glicada. Por que eu tô falando isso, gente? Porque eu sou bióloga também, né? Então eu entendo um bocadinho disso. A tua hemoglobina glicada, aí fala, ai meu Deus, o que esse médico tá falando? Não tô entendendo nada. Você escuta, saiu dali, você não sabe mais nada. Se você ficar falando de milésimo pra tua cliente, é a mesma coisa. A minha semijoia tem 10 milésimos de banho de ouro. São 3 camadas de ouro. Aí pior, né? Tu ainda fala errado. Tem 10 camadas de ouro. Tua cliente não quer saber disso. Tua cliente quer ficar linda. Ou ela quer, no caso aqui das minhas argolinhas que eu tô usando, semijoias de qualidade, que eu possa até tomar banho, que não tem problema, ficar meses com ela aqui, que não vai me dar problema, não vai me dar coceira e não vai me machucar para dormir. Tua cliente quer isso. Não quer saber quantos milésimos tem. Tá? Tua cliente quer saber se tá feio. Fernanda, tá feio. Como é que faz pra limpar? Aí você fala, não, me dá aqui que eu limpo pra você. Não se preocupa com isso, não. Você tá entendendo? É isso que a tua cliente quer. Ela não quer saber de milésimo. Para com esse negócio de milésimo, tá? E outra, você também, o jeito antigo, né? Você não pode ficar esperando a cliente pedir uma semijoia, né? Ah, o meu cordão arrebentou. Fernanda, tem um cordão? Não, você tem que estar em contato constante com ela. Você tem que criar relacionamento com ela. Você não tem que esperar ela te procurar, tá? Hoje eu passei a tarde... de manhã fui fazer cabelo, cheguei, passei a tarde fazendo ação de cashback para as clientes que compraram no mês de dezembro, né? Desenvolvendo arte, mandando e tal. Então, a gente precisa se relacionar com as clientes o tempo inteiro, não é só na hora de vender. Eu não posso ficar esperando a cliente ter vontade de comprar uma semijoia para eu ir lá e vender só o que ela está precisando. Eu tenho que dar os meus pulos para que ela tenha vontade de comprar o tempo inteiro, para que ela fique tentada a comprar o tempo inteiro. Outra coisa, né, que ainda é aquele jeitinho antigo, fazer uma postagenzinha ali, aí você não tá afim de ter trabalho no Instagram, você vai lá e faz aquela postagem básica. Brinco maravilhoso. Que brinco lindo, estou apaixonada.
Ai, vai ficar aí no teu jeitinho antigo. Vai ficar aí no teu jeitinho antigo. Pior, né? Lindo brinco com 10 milésimos, não, que isso é mentira. Lindo brinco com 3 milésimos de ouro. A cliente entendeu nada. Daí que tem 3 milésimos, não tá entendendo nada. Então, é fazer uma legenda para despertar a vontade da cliente. E aí, vamos lá, né? Vamos falar do jeito atual. Como é, então, o jeito atual para a cliente comprar a semijoia da gente, para que ela tenha vontade de comprar, né? O que você tem que fazer para ela comprar de você com vontade? É você fazer uma compra de significado, você fazer uma venda com significado para essa cliente. Ela tem que comprar o significado. Não falei do brinco? Ah, argolinha e tal. Eu gosto da argolinha, eu acho bonito, mas a argolinha não me machuca para dormir. Então ela tá comprando um significado. Olha, você pode ir pra academia com essa argolinha, que não vai te incomodar, vai dar pra você treinar, prender cabelo, não vai dar problema nenhum. E depois você toma banho, limpa e você vai dormir e ela não vai te incomodar. Ah, mas pode tomar banho com a semijoia? Aí você tem que se garantir na sua qualidade aí. Eu me garanto na minha, você tem que se garantir na tua, tá? A cliente, quando ela vai até você para comprar, ela quer status. Então, é a questão do desenvolvimento da sua marca. Ela quer pertencer àquela marca, ela tem que ter essa sensação de pertencimento. Ah, eu compro com a Fernanda há anos. Aí a outra, mas eu compro há 20 anos. Aí a outra, mas eu também, desde o início. Todo mundo quer comprar comigo desde o início. Ninguém quer dizer que começou a comprar ano passado, é muito engraçado. Eu tenho peça da Fernanda de mais de 15 anos, elas adoram falar isso. Então é a sensação de pertencimento. Elas querem pertencer àquela marca, elas querem mostrar para os outros que elas compram essa marca, elas querem aparecer no teu Instagram, elas querem essa sensação de estar participando e esse status de estar participando da sua marca. E não pensa que se você ainda não começou a vender ou se você ainda é pequena hoje, que isso não vai acontecer com a sua marca. Se você trabalhar direitinho, vai acontecer sim. Vai acontecer sim. Você pode ficar tranquila que vai. A cliente hoje em dia, ela decide rápido. Ela decide rápido. Você tem que dar argumentos para ela decidir rápido. Não é pensar. Então, de repente, você bota um mostruário gigante na frente dela. Ela fala que quer um brinco de coração. Você coloca 18 brincos de coração na frente dela. Você vai confundir essa pessoa. Então, você tem que buscar, quando ela já diz o que ela quer, você já tem que procurar ser objetiva. Claro, gente, que, assim, eu tô falando por cima. Tem muitas estratégias que a gente utiliza, né, para fazer com que essa venda seja mais expressiva. Ontem, por exemplo, na mentoria Diamond, a gente falou da ancoragem de preço, mas a gente falou também da ancoragem reversa de preço. Então, tem um monte de estratégia envolvida em cada ponto que a gente vem trazendo aqui, né? Então, a gente precisa dar atenção a essas coisas. Aí você fica sem vender, não sabe por quê. Porque não faz o que tem que fazer. Você tem que dominar tipo assim, o jogo de futebol é meu, a bola é minha, a bola tá no meu campo. Então, você tem que dominar esse atendimento. Óbvio, deixando a cliente à vontade, né? Você tem que dominar no sentido de você saber o que você vai fazer em cada momento que a cliente apresentar à medida que ela expressar certas vontades. Você tem que conseguir dominar essas vontades da cliente, né? Saber atender cada vontade da tua cliente. Ou até quando ela não consegue expressar, você tem que entender o que tem dentro do seu mostruário e procurar fazer com que essa cliente fique feliz. Porque no final das contas, cliente feliz compra muito e volta para comprar mais, tá? E ela compra de quem ela sente segurança. Se você deixou um atendimento ali meio bambo, meio incerto, eu não sei se ela vai querer comprar com você depois. Ela quer comprar de quem entende do assunto, sem ficar falando linguagem técnica, sem ficar o tempo inteiro se baseando em linguagem técnica. Você não é cientista, você é vendedora de semijóias. Você trabalha para que as mulheres se sintam mais bonitas. Lembra da frase que eu coloquei lá bem na testeira da minha loja? Você ainda mais bonita. É isso que ela quer quando ela entra na minha loja. Ela não quer saber quantos milésimos tem as minhas peças. Elas nem perguntam se tem garantia. Eu é que falo, tem garantia, coloco a garantia junto. Olha, a garantia tá aqui. Se houver qualquer problema, é só você trazer aqui pra mim. Tá? Dá uma lidinha pra ver o que pode, o que não pode com a semijoia. Se ela pedir pra eu explicar, eu explico. Mas eu não vou ficar ali, porque ela não veio comprar garantia. Ela veio comprar uma semijoia pra se sentir mais bonita. Então, hoje em dia, é assim que funciona, tá?
E por que quando a gente fica repetindo, né, o jeito antigo, isso gera um esforço danado pra gente e lá na frente não dá resultado? Aí você trabalhou o dia inteiro, ficou cansada e aí fala, poxa, não vendi nada, só vendi um brinco. Né? Por que isso acontece? Porque você faz uma comunicação com essa cliente, né, com essa pessoa que está lá do outro lado, sem emoção. Você não usa os gatilhos mentais que tem que usar. Mas, assim, hoje em dia, principalmente eu e o André, que estudamos muito marketing digital, que a gente está no meio aqui, né? A gente vende produto online. Então, a gente estuda muito marketing digital, a gente conhece os gatilhos mentais. Estudando neuromarketing também, eu conheço os gatilhos mentais. Eles têm que ser usados, gente, com verdade. Não pode usar gatilho mental só para forçar a venda. E tá acabando. E minha outra cliente falou que queria esse brinco. Se você não comprar, ela vai querer. Aí, poxa, se é comigo que eu tô sentindo, você fala, então vende pra ela. Pode vender pra ela. Não pode usar assim indiscriminadamente. Tentando, né, passar uma imagem de que você é muito esperta e a pessoa é boba, vai cair em tudo que você fala. As pessoas não são mais assim hoje. E às vezes quando elas caem porque elas são manipuladas por gatilhos mentais, depois elas não querem mais saber de você, porque elas vão perder o quê? A confiança no seu trabalho. E se a gente trabalhar com a verdade, esse trabalho se sustenta. Não é à toa que eu estou no mercado há 20 anos e sou respeitada no mercado. A minha marca é uma marca respeitada aqui na minha região. Porque as pessoas sabem que sempre souberam que eu nunca enganei ninguém, que eu nunca forcei venda. A gente conduz a venda. A gente faz um combo para a cliente comprar, facilita a forma dela pagar. E com isso a gente vende mais, mas eu não empurro mercadoria para ninguém, eu acho isso um absurdo. Eu odeio que façam comigo, então eu não faço com as minhas clientes também. Elas têm que ficar, no final do atendimento, elas têm que se sentirem felizes, empoderadas, porque elas estão com semijoias lindas que vão fazer com que elas se sintam mais bonitas ainda. O negócio é esse. Se tem um bizu, o bizu é esse. Eu sei que é um caminho assim que... Para quem não quer ter trabalho, é um caminho que parece muito difícil, inespecífico. Mas no final das contas, se você trabalhar nesse sentido, o resultado que você vai ter é maravilhoso, você vai se surpreender, tá? Então, o que é o jeito antigo, né? É a comunicação sem emoção, não explicar o poder que aquela semijoia vai trazer para a cliente no momento em que ela usar, né? Principalmente se ela estiver comprando alguma coisa para uma ocasião. Então, é gerar emoção em cima daquilo que você está vendendo para ela. É fazer com que ela sinta desejo. É fazer com que ela tenha urgência para comprar. Eu já tive em vários momentos clientes que falaram assim, Fernanda, eu nem dormi essa noite, porque eu só fiquei, não dormir é uma forçação de barra, né? Mas assim, pensei muito nesse cordão. Eu quero muito esse cordão, separa ele pra mim, que eu vou dar um jeito de comprar. Então aquilo incomodou a pessoa. Incomodou, porque ela se viu ali usando aquele colar. Então ela tem que se ver usando aquele colar, aquele brinco, aquela pulseira o tempo inteiro. Porque eu consegui gerar uma emoção nela, porque eu consegui me conectar com ela através da emoção e fiz com que ela sentisse desejo pela semijoia. Então é isso, entende que não é o milésimo? Ela não vai ficar sem dormir porque a minha semijoia tem mais milésimos. Não vai. Quem vai ficar sem dormir porque as minhas semijoias têm mais milésimos são vocês que compram de mim no meu atacado. Aí sim, para vocês é importante a semijoia do fornecedor ter mais milésimo, porque vocês vão trabalhar com mais tranquilidade. Mas a sua cliente final não. Sua cliente final quer ficar bonita, ela não quer saber de milésimos, tá? E quando você vende uma semijoia e a cliente não se sentiu transformada, ela não se sentiu bonita, também ela não vai comprar. Esse é o jeito antigo de vender, aquele que quando a gente vende pelo preço. O preço não traz transformação. O preço traz uma sensação de oportunidade, mas isso não quer dizer que a pessoa vai se sentir bonita com a semijoia porque ela teve a oportunidade de comprar mais barato. Pode ter comprado mais barato uma porcaria, que não vai fazer com que ela se sinta glamurosa. A mulher que quer ficar glamurosa, ela não quer saber se o negócio está em promoção ou se não está em promoção. Ela quer porque quer aquela peça. Isso acontece direto com esse anel aqui. Com esse anel com essa pulseira. Esse aqui não é tão, mas esse aqui é um anel que eu vendo a quase R$600, a pulseira a mesma coisa, uma pulseira escrito abençoada. Quando eu vendo uma pulseira escrito abençoada, eu tô comprando porque a pulseira é bonita? Nem é das mais bonitas. Na minha opinião, não é das mais bonitas, mas eu tô comprando essa pulseira por quê? Por que eu tô usando essa pulseira? Pelo significado que ela tem.
Essa pulseira me lembra, toda vez que eu olho para ela, eu falo como eu sou abençoada, como Deus me abençoa todos os dias. Então isso aqui é uma semijoia de significado, não é uma semijoia de... eu não quero saber quanto custa, porque eu quero me sentir abençoada a qualquer preço que eu tenha que pagar, né, por uma peça, para eu me sentir assim. Então, o que ela significa para mim? Me lembrar que todos os dias Deus me abençoa. E esse anel? Fazer eu saber que eu sou poderosa mesmo, que eu uso um anelzão desse que eu gosto, porque brilha, porque é bonito, porque faz a minha mão ficar mais bonita. Tá entendendo? É isso, não é o preço do anel, não é quantos milésimos tem, não é isso. É o significado dessa peça para mim. Sinais de que você está presa no jeito antigo. Agora é que o bicho vai pegar, hein, minha filha? Agora o bicho vai pegar. Fala aí pra mim. Não vai falar agora, mas pensa aí, depois você me responde. Deixa eu ver quantos tem aqui. 4? Tem 4. Você vai me dizer em quantos desses 4 você tá perdido aí, hein? Você fala só do preço? É 1. Não cria contexto, como é o caso da pulseira. Essa pulseira vai ficar lá, ninguém vai achar ela a coisa mais linda. Mas se você explicar que é uma pulseira escrita abençoada, o que isso significa, aí você vai vender. Não criar contexto. Vê se você passa por isso. Não contar histórias. Histórias vendem. História vende o tempo inteiro. Por que você assistia? Assiste ou assistia novela? Eu não assisto mais. Porque tem história. História conecta. Não conduz a escolha da cliente. Você deixa ela perdida no meio daquele mostruário com 500 peças e não conduz a cliente. Você deixa ela solta. Lembra que a bola tem que ficar no seu pé? Você tem que conduzir o seu atendimento o tempo inteiro. Você tem que ter controle do seu atendimento. Senão você vai ficar 5 horas na casa da cliente, ela não vai decidir, no final vai ficar aquela venda meia boca. Tá? Então eu te dei 4 pontos, você vai me dizer depois, quando eu abrir os comentários, quais desses você fica ainda presa do jeito antigo. Falar só de preço, não criar contexto, não contar histórias e não conduzir a escolha da cliente. E o novo jeito de vender semijoia? Também você vai me dizer se você já está vendendo desse jeito aí. Tem condução, você conduz o atendimento, você guia a cliente durante o atendimento, você cria contexto. O que é criar contexto numa venda de semijoia? Ah, então, Sônia, outro dia eu tava atendendo uma cliente, ela tava com problema porque o furo dela sempre inflamava. E aí, eu ofereci para ela uma argolinha com o pino mais fino, que isso faz com que não acumule uma aguinha. Então, eu tô criando ali um contexto, tô contando uma história, desde que seja verdade, tá, gente? Inventei aqui uma coisa, mas desde que seja verdade. Se a cliente traz ali alguma objeção ou algum obstáculo, né, para ela comprar ou não comprar aquela determinada peça, vê se tem alguma coisa ali para você contar que possa ajudar a desempatar, né? Ajudar ela a tomar uma decisão de compra, tá? Então tem que criar contextos. Ah, o falso piercing aqui é ótimo, né? Você gosta de usar, mas assim, você não tem furar aqui é complicado. O falso piercing super te ajuda. Dá a impressão que você tem mais um furo na orelha que você nem tem. Então você vai criar ali a condição perfeita para ela querer comprar. Vender com significado, que é o caso aqui do abençoada, né? Qual mais semijoias que você pode vender com significado? Esses dias chegou lá na loja um pingente de pulseira escrito vovó. Imagina, a filha tá grávida, aí quer contar pra mãe que tá esperando o neném, aí ela dá uma pulseira pra mãe dela com um pingente escrito vovó. Tem significado isso? Tem? Tem ou não tem? É sobre isso. Significado é sobre isso. Pode custar qualquer preço, desde que ela possa pagar, aquilo ali vai transformar, aquilo ali vai ser um marco. Toda vez que a avó olhar para aquela pulseira, vai lembrar da emoção naquele dia, quando ela ganhou aquela pulseira, que ela soube que ia ser a avó. Então é sobre isso. Sobre isso. Não é sobre botar o preço na semijoia. Não tem preço isso. Não tem preço. Se essa mulher pudesse pagar 1 milhão por aquela pulseira, ela pagaria. Porque o que conta é o significado e as memórias que ela criou desde o momento que ela ganhou aquela pulseira. E para a filha, o significado é desde o momento que ela viu aquela opção para contar para a mãe que ela estava grávida. Vocês sabem, né? Quem tem filha sabe o que é esse vínculo de mãe com filha.
Então, isso é muito... E até porque com o homem é mais difícil a gente fazer isso, porque não tem essa adesão toda à semijoia, né? O homem não tá nem aí pra semijoia, mas a mulher tem essa coisa de significado. E o novo jeito de vender semijoia também passa pela segurança, né? Que segurança? Segurança, tipo segurança alimentar? Segurança de que a semijoia não vai causar mal para minha saúde? Não. Segurança, óbvio que você está vendendo produto de qualidade, e segurança para que a pessoa saiba que ela pode contar com você por qualquer problema que a semijoia dê. Ela está segura comprando de você. Não tem essa história de que, minha garantia é de 1 ano. Não, minha garantia sou eu. Tô aqui para te garantir que você vai ter a melhor semijoia, de que você vai ter o melhor atendimento, de que eu tô sempre com você toda vez que você precisar de uma semijoia, tá? Em outros momentos também, né? Então, é sobre isso, essa segurança, tá? E aí, gente, a grande virada. Não é quem aparece mais que vende mais. Não é. É quem ativa certo o cérebro da cliente. Neuromarketing puro, né? Se você consegue ativar o cérebro da tua cliente, é você que vai vender mais. E olha, o que é melhor? Fala pra mim o que é melhor. Você ter 15 clientes que compram R$200 ou você ter uma cliente que compre R$3.000? O que é melhor? Porque se você tiver 15 clientes que comprem R$3.000, imagina. Multiplica aí essa conta. Olha como é que vai ser bom. Vai ter muito trabalho para fazer 15 atendimentos de R$200. Se você fizer um único atendimento de R$3.000, você tá muito bem. Vai ser uma cliente só. Você tem menos esforço. Se você sabe conduzir essa venda, se você sabe ativar certinho o cérebro dessa cliente para que ela compre mais, que ela queira voltar e comprar mais com você, é melhor do que você atender 20 clientes comprando, 15 clientes comprando R$200. Você vai ter muito mais trabalho, um desgaste físico, emocional muito maior aí, tá? E pra gente fechar aqui, eu quero saber, vou abrir os comentários agora e eu quero saber, tá? Se você vai assistir, se você tá assistindo a live agora, ótimo, já escreve aí pra mim nos comentários. Se você tá assistindo a live gravada, coloca aí nos comentários pra mim. Você vai continuar tentando vender do jeito antigo, enchendo o saco da sua cliente, falando de milésimo, falando de preço, ou você vai procurar aprender a ativar o cérebro da sua cliente para que ela compre por significado, por emoção, por conexão com você e com a semijoia que você está vendendo. Eu quero que essa cliente queira comprar da sua marca de semijoias. A Amanda está falando que vai fazer das duas formas, iniciar com conexão, mas falar sobre a qualidade das peças também. Isso anda junto, mas quando a cliente entende que você entrega a qualidade, você não precisa ficar falando o tempo inteiro, porque ela vai perceber isso. E a qualidade da semijoia não é só no seu mostruário, é todo o seu, tudo que você comunica com a cliente, desde a sua aparência, a aparência do seu mostruário, isso tudo passa confiança para ela. Ela entende que você é uma pessoa séria, que você trabalha com seriedade, tanto na qualidade das peças, quanto na qualidade e na conexão do teu atendimento e você, né? A conexão cliente e vendedora, tá? A Amanda falando que gostou muito dos vídeos, já tô na lista de espera. E eu tô te esperando lá de cá então, Amanda. E aí fala pra mim, gente. Fala pra mim quem é que se identificou com aqueles 4 jeitos de vender antigos. Alguém aí conseguiu contar? A Grace tá falando, boa noite, tô amando seus vídeos. Obrigada, Grace, que bom, fico muito feliz. A Érica, quero ativar o cérebro das clientes, sem culpa e sem desculpas. Gostei disso, sem culpa e sem desculpas. Adorei. Vambora. Valdirene tá dando boa noite também. A Carla tá falando que graças a mim e ao curso, tô no caminho certo, atualizadíssima. Você é show de bola, Carla. Você é show de bola, minha Diamond querida. Ontem nós tivemos mentoria Diamond. Diamond, para quem não sabe, quem tá chegando aqui agora, são as minhas alunas que vendem mais de R$5.000 por mês em semijoia. Gente, e eu já podia parar de falar esse negócio de R$5.000, porque essas meninas estão voando, né? Essas meninas estão voando. Ontem uma chegou para mim e falou, fechei dezembro com 49 mil em venda. O papo tá nesse nível aí. A Thaís tá falando, tem que dar um curso de neuromarketing. Eu não posso dar curso de neuromarketing, nem terminei ainda esse MBA, essa pós-graduação, nem terminei, deixa eu terminar. Enquanto isso a gente vai aí, né? E eu não posso ensinar neuromarketing, eu não posso dar curso de neuromarketing. Posso fazer isso. Tem que dar curso de semijoia, mas a gente usa tudo que eu aprendo lá, a gente usa aqui. Ativar o cérebro da sua cliente, isso é muito bom. Beijo, meu amor. A Georgia, eu tenho a minha pulseira abençoada e o meu anel maravilhoso. A garota, tá igual da professora aqui, hein?
Não sosseguei enquanto não comprei. Você comprou o quê? Pelo significado, não foi? E uma amiga enlouqueceu pelo anel também. Não tem, gente, como olhar um anel desse e não enlouquecer. A Érica disse que estava fazendo errado, falando de garantia de milésimos. Você até pode falar, milésimo não, tá? Você vai falar da qualidade do banho da sua semijoia, de milésimo não. Mas garantia você não vende pela garantia. A garantia é uma coisa que existe, que você pode falar sim, porque você está garantindo, né? Um termo de garantia é importante para que a cliente se sinta segura para comprar, mas ele não pode ser determinante para a cliente comprar. O que tem que determinar se ela vai comprar ou não é o encantamento que ela tem pela peça, tá bom? A Carla também tem minha pulseira, amo porque eu sou abençoada, tá vendo? Todas elas compraram a pulseira porque elas são abençoadas. É o significado da pulseira. Viviane, uma cliente que ganhou um brinco de presente veio me perguntar quantos milésimos o brinco tinha. Ninguém nunca tinha feito isso. É porque vai ver que ela... ou ela já vendeu semijoia, ou ela é uma pessoa que estuda sobre, porque gosta de semijoia, estuda sobre. Então pode ser, mas isso não é o natural, tá? E aí, gente, se a cliente perguntar, responde. Não tem problema nenhum, tá? A Vânia disse que não tem. Vânia, eu acho que vai ter que ser obrigatório. As minhas diamonds vão ter que ter pulseira abençoada. Fala lá com a Fê e garante a tua. Guarda a tua lá. Mas é isso, meus amores. Olha só. Ih, peraí, por favor, esquecido, por favor. Mas mostra o anel, fiquei curiosa. É esse aqui, ó. Por sinal, gente, pra vocês interessa, é um anel de 10 milésimos de banho. Aqui, ó. Perfeito, ó. Todo perfeito. Não tem arranhado, não tem faltando banho em lugar nenhum. É um anel de 10 milésimos. Ai, ai. A Odalé também quer uma pulseira dessa. Tá bom, gente. Entra em contato lá com o Atacado amanhã e já encomenda a pulseira abençoada de vocês. O meu intuito aqui não foi vender pulseira abençoada, mas só para vocês verem o poder do significado da semijoia. A gente se sente especial quando tá usando uma peça dessa. É isso que é interessante. Vou guardar a tua, Vânia. Pode deixar. Aí. A Amanda disse que ama 10 milésimos. Esse aqui tem 15 e esse aqui tem 10 milésimos. Por quê, gente? Porque as minhas peças são maravilhosas. Eu amo isso. Eu amo. Eu me sinto bem de vender uma peça de qualidade que eu sei que vocês que compram não vão ter aborrecimento com o cliente, entendeu? Vocês ficam felizes. E é isso, a gente precisa querer que as nossas clientes fiquem felizes. Isso eu tô falando pra vocês aqui como uma dona de marca de atacado, e quando eu vendo pra minha cliente final, eu tô falando pra minha cliente final que quer o significado. Pra vocês eu tenho que dar segurança de uma peça de qualidade que não vai fazer vocês pagarem mico, né? Vendeu e a cliente ficou com o pescoço verde. Vendeu e o banho saiu. Não, vocês vão trabalhar com tranquilidade porque é uma peça de qualidade. E para minha cliente final, ela vai comprar pelo significado, pelo conforto que ela tem quando entra na minha loja, por comprar comigo, porque ela gosta de comprar comigo, porque compra comigo há anos. Agora a loja estava fechada, a gente já tinha passado a chave, chegou uma cliente com a sogra e com a filha, uma cliente que compra comigo há muitos anos, né, que voltou a comprar agora, ela tá felicíssima. Falei, não, vem mais cedo pra gente sentar, tomar café, conversar, entendeu? Então é isso que faz conectar. A Adri tá falando o seguinte: oi, primeiro ao vivo, seja muito bem-vinda então, Adri. Mas estou acompanhando seus vídeos e ansiosa pelo curso. Eu gostaria de começar meu negócio já com a logomarca, sacolas, tags personalizadas e os fornecedores certos. Vem pro curso que a gente vai conversar sobre isso, tá? Você vai ver que você precisa começar com conhecimento e fornecedores certos. Sacola, tag, marca, isso tudo é uma coisa que você pode fazer durante o seu processo. Você não precisa começar quando isso tudo estiver pronto. Isso é besteira e vai te atrasar no meio do caminho. Vem comigo que eu vou te ensinar isso tudo. Fica tranquila que vai dar tudo certo, tá? Pode confiar. Por que fica verde? Porque oxida, entra o processo de oxidação, né? E aí, começa também, gente, quando a peça não tem um banho de ouro satisfatório, os metais que tem por baixo do banho de ouro aqui, eles começam a entrar em contato com a pele, com o suor, e começa a dar reações químicas, por isso que fica verde, tá? É isso aí, Érica, ter peças com vários significados. E assim, significado, gente, não é só o cordão de filho, não é só o negócio escrito vovó. São coisas, às vezes, né? Ah, uma abelhinha, o que significa pra mim uma abelhinha? Então, cada cliente vai chegar com uma história e com com um enredo que você pode ajudar com as semijoias que você tem no seu mostruário. Ai, vem, Vânia, vem sim tomar um café comigo, eu vou adorar.
Assim que você vier ao Rio, vem. Passa o contato do seu atacado. Eu tô assistindo ao vivo hoje pela primeira vez também, mas assisto no YouTube e amo. Ai, que bom, obrigada. É fernandasemijoias.atacado, tá? E se vocês depois quiserem conhecer a minha marca também, de varejo, né, pra olhar, pra ver como é que funciona, é Fernanda Semijoias Oficial, tá bom? Então, o oficial é o varejo, Fernanda Semijoias Oficial, e o atacado é fernandasemijoias.atacado. As peças são praticamente as mesmas, tá? Que tem nos dois lugares, mas a forma de apresentar é diferente. Pensei que só a prata ficasse verde. Não, o dourado também fica. Fica assim, gente. Nossa, já aconteceu várias vezes, até antes de eu ter a minha marca de banho próprio, de semijoia, já aconteceu de ficar com o dedo verde por causa de anel de fornecedor. Até parei de usar, de trabalhar com esse fornecedor. Acontece. Tô saindo, mas parabéns pela clareza e forma bem gente como a gente de falar. É isso aí. Obrigada, tá? Ô, Viviane, obrigada pela tua companhia. É isso aí, gente. Eu sou igualzinha a vocês. Eu não sou diferente de vocês. Mulher igualzinha a vocês. De repente, eu vendo semijoias há mais tempo que vocês. É isso, tá? Mas sou igualzinha. Eu faço comida, eu arrumo casa quando dá. Eu arrumo a cama, eu boto o lixo fora. Eu vendo semijoia. Minha unha também quebra, ó. Tô aqui louca porque minha unha quebrou. Não consegui fazer manutenção hoje, porque a manicure teve problema. Sou igualzinha a vocês. Meu cabelo também fica branco aqui, igualzinha, tá? Podem contar com isso. Quantos milésimos para os anéis? É muito bom se você puder ter 10, 15 milésimos, né? Mas com o preço do ouro nem sempre é possível, né? Então, anel, tanto o anel quanto o cordão precisa ter uma quantidade maior de milésimos para que tenha uma boa qualidade e durabilidade, tá bom? Georgia tá falando, Vânia, enquanto não tem café com a Fê, vai ter comigo em Saquarema na semana que vem. Tu tá abusada, hein, Georgia? Vai pra Saquarema, hein? Que inveja. Ai, ai, ai. Argolinha cravejada na zircônia 5 milésimos é bom? É ótimo, maravilhoso. 3 já tá bom, não precisa nem de 5. Algumas lá na minha loja eu tenho de 5, mas nem precisa botar, porque 3 é muito bom, tá? E é isso, meus amores. Beijo pra vocês. Vai lá no YouTube também, se inscreve no canal e fica junto comigo, porque a gente vai arrebentar de vender semijoia esse ano. 2026 é nosso. Tchau, tchau.